Olá, o vídeo de hoje é o treinamento do POP GESAT 002 sobre solicitação de exames e envio de amostras ao Hemocentro. As responsabilidades descritas para os técnicos de enfermagem e técnicos de hemoterapia e hematologia no POP constam as coletas das amostras, realização dos exames imunohematológicos, cadastro dos resultados desses exames no Sistema, assim como a realização da solicitação de exames também no sistema, preenchimento de todos os formulários que abrangem esse POP, transporte das amostras ao Hemocentro quando não houver disponibilidade da logística ou houver alguma urgência, e o contato com os setores do Hemocentro quando necessário. Aos analistas do Hemocentro lotados nas ATs, especialistas da SES e também do IGESDF, cabem as mesmas competências dos técnicos de enfermagem, hematologia e hemoterapia e tem a adição do último item, que é a supervisão de todas as atividades relatadas no POP. E ao responsável técnico da AT, cabe a supervisão das atividades e a intervenção, contato com o Hemocentro quando se tornar necessário. O POP, ele coloca algumas condições para o transporte dessas amostras. Os tubos, eles não podem ser transportados junto com bolsas de hemocomponentes na mesma caixa térmica. Eles têm que estar corretamente identificados com a etiqueta e deverão estar em uma estante para tubos, seja aquela estante preta, que a gente usa normalmente no dia a dia e nas geladeiras, ou alguma estante de metal. Tem que ter um papel toalha embaixo dessa estante, caso haja durante o transporte tombamento dessas amostras e extravase tenha onde ser absorvido o líquido, e essa estante com as amostras deverão ir dentro de um saco plástico identificado da logística. Esse saco plástico eles chamam de embalagem intermediária no POP, e isso tem que ser lacrado com um lacre numerado, que também é disponibilizado pela logística e o Hemocentro. Não pode ser lacrada essa embalagem com aquela abraçadeira comum, precisa ser um lacre numerado. E esse lacre, caso a gente encaminhe pessoalmente as amostras até o Hemocentro, não é necessário, já que a gente já entregará em pessoa e terá o controle da amostra durante todo o trajeto. Essa embalagem intermediária ela deve ser transportada numa embalagem terciária, chamada pelo POP, que são as caixas térmicas, sejam as nossas das ATs, caso a gente leve pessoalmente ao Hemocentro, seja a caixa térmica da logística. Os servidores da logística não têm autorização de mexer com amostras biológicas, por isso a gente precisa acompanhar esse funcionário até o carro para a gente acomodar essas amostras dentro da caixa térmica deles. É vedado o uso de isopor como uma embalagem terciária, somente caixas térmicas laváveis, e deverão ser encaminhadas pelo menos 2 etiquetas avulsas com essas amostras, as etiquetas do paciente. Agora, a não pode ser encaminhada qualquer outra etiqueta que não seja a da coleta de amostras do sistema. São essas etiquetas que a gente vai encaminhar. Como eu falei no slide anterior, o servidor da AT que vai ter que acompanhar o funcionário da logística até o carro para acomodar essas amostras na caixa térmica. Junto com as amostras, tem que ir 2 formulários. Um é o formulário de transporte das ATs para o Hemocentro, que é o que a gente sempre encaminha com a logística, e deverão ser preenchidos para o envio de amostras os campos A, A1 e C. Eu vou explicar no próximo slide. E também o formulário de controle de envio, que é o FCEA, que a gente cola a etiqueta do paciente e identifica se está indo essa amostra para sorologia ou para imunemato. Esse é um dos formulários que a gente encaminha, que a gente chama de formulário da logística. Ele vai servir para diversas funções, tem diversos campos, mas para o envio das amostras, a gente utiliza só o campo A, A1 e C, que aqui no slide estão em amarelo. No campo A, a gente precisa preencher qual agência está encaminhando, no caso o Agarram, qual a data e a hora de envio e qual servidor da AT está entregando este lote para a logística, o nome e a matrícula. No campo A1, é o funcionário da logística que vai conferir e receber e anotar o seu nome em RG. No campo C, a gente identifica para qual unidade do Hemocentro essas amostras estão indo, podem ser mais de uma, quantos tubos estão sendo encaminhados para cada, a embalagem que foi lacrada, o número do lacre a gente informa aqui. E aí a gente também coloca a solicitação, se foi feita no sistema, se foi feita no manual, quantas solicitações foram feitas, quais formulários estamos enviando para as outras unidades e quantos também.
que depende de quantos pacientes estamos encaminhando as amostras. Embaixo, solicita a identificação da caixa térmica. A da logística, a gente pode perguntar para o funcionário, que ele sempre sabe o número, cada um tem um número de uma caixa, ou olhar na parte externa da caixa também, que tem lá, geralmente o número de 1 a 4. A hora do fechamento da caixa é muito importante, porque todas as caixas térmicas da logística possuem um logger para aferição de temperatura. Então, se houve algum desvio durante o transporte, eles precisam saber exatamente se foi durante o momento que essa amostra esteve na caixa térmica, se foi antes, se foi depois, para validar o transporte. Quem preparou toda a amostra e entregou também, e quem conferiu todo o processo, etiquetas, nomes, a segunda conferência também é colocada no formulário. Essa segunda conferência que eu mencionei, ela tem que ser feita para a conferência da etiqueta de amostra do paciente, se está corretamente preenchida. Essa etiqueta, ela precisa corresponder para todas as amostras do paciente. Se eu estou encaminhando o paciente A, eu não posso ter a etiqueta 001, 003, 004, todas enviadas no mesmo lote. Se eu estou enviando o paciente A, todas as etiquetas têm que ter o mesmo número. A correspondência, ela também precisa estar nas etiquetas extras encaminhadas e coladas nos formulários. Não posso ter essa divergência. O registro dos exames no sistema da imunemato do paciente tem que estar lá também. E aí essa conferência também verifica isso. E se foi feito no sistema a realização das solicitações de exames para a imunematologia. Se o formulário está corretamente preenchido e completo, é essa conferência que é feita. Essa tabela indica quais as modalidades da logística a gente consegue encaminhar cada tipo de amostra e os horários de funcionamento pela logística que a gente consegue acionar para fazer esse serviço. As entregas de rotina, que são as de estoque pela manhã, no nosso caso, a gente consegue encaminhar amostras para imunemato e sorologia. Fora da rotina, são as entregas de urgência e emergência, ou quando a gente aciona o próprio hemocentro lá que busca as amostras na AT, a gente consegue encaminhar para hemonemato e hemostasia. Os horários que eles buscam estão descritos aí. Caso seja viável a espera, a gente pode contar com a logística. Mas vale lembrar que, por exemplo, alguns pacientes têm uma urgência para ter o resultado da hemonemato. A amostra para hemostasia, por exemplo, ela só tem uma hora viável a partir da coleta. Então, a logística não tem como dizer se ela atende dentro deste tempo. Então, tendo essa urgência, é recomendável que utilize o transporte do hospital para levar diretamente essa amostra até o hemocentro. A partir de agora, eu vou falar especificamente sobre o envio de amostras para a imunemato. Como é um setor que não funciona 24 horas, é preciso estar atento para os horários de funcionamento do setor. Eles só recebem as amostras durante a semana de 7 até as 18 horas e só são processadas no mesmo dia as amostras que chegam até as 17 horas. Se a amostra chegou no hemocentro às 17h20, ela só vai ser processada na rotina do dia seguinte. Aos sábados, eles recebem as amostras de 8 às 16 e processam aquelas que chegam até às 15 horas. Caso as amostras sejam coletadas no sábado, depois desse período de recebimento delas no hemocentro, recomenda-se que seja congelado o tubo de soro após a centrifugação dele. Não é permitido transferir o soro para um tubo secundário de maneira alguma. Deverá ser congelado o tubo inicial após a separação de hemácias, gel e soro. O tubo de EDTA deve ser acondicionado na geladeira normalmente. Deverão ser coletadas amostras exclusivas para o envio para a GIH. A amostra inicial do paciente, seja para transfusão, PA positivo, deve ser mantida na AT. Os testes dessa amostra secundária têm que ser repetidos, registrados em um sistema e livro de bancada, e caso permaneçam os resultados da primeira amostra, aí elas são encaminhadas para a imunemato. E essas amostras, eles pedem que já sejam encaminhadas centrifugadas. Por regra, é necessário encaminhar ao menos um tubo EDTA e um com gel separador. Para o EDTA, no mínimo 1 ml de hemácias após a centrifugação e o tubo com gel separador, 1 ml de soro após essa divisão do gel. Caso não seja possível coletar 2 tubos ou o volume for insuficiente, a gente deve justificar. Quando for realizar o pedido de exames no Sistema, tem o campo observações. Justificar ali porque está sendo encaminhado
ou apenas um tubo, ou pouco volume. Na tabela abaixo, tem as quantidades para excepcionalidades de quantias de amostra. Eu marquei com a seta os principais que a gente encaminha na TH-RAM, principalmente amostras para laboratório externo, que vão para São Paulo, no Einstein, ou para o Ceará, para o EMOSSE, que aí são exigidos no mínimo 2 tubos de DTA e 2 tubos de soro. Na etiqueta da coleta devem constar todos os dados do paciente, seu nome completo, data de nascimento, inclusive o nome do coletador, não sendo mais aceita identificação como desconhecido, enfermeiro do setor, enfermeiro, com exceção apenas das amostras encaminhadas pela UBS que não tem como recoletar. Nisso, deverá ser especificado de qual UBS foi encaminhada essa amostra. Toda amostra encaminhada para o Hemocentro deve estar no tubo com a etiqueta de identificação do sistema. Não poderão ser sobrepostas essas etiquetas do sistema e toda e qualquer amostra que chegue a Imunemato e não tenha essa etiqueta do sistema ou esteja incorreta, ela deverá ser retida na Imunemato e solicitada a recoleta. Todas as amostras de paciente e etiquetas extras devem corresponder, tendo a mesma numeração, sendo no mesmo paciente. E registrados os exames no sistema também. Para as amostras que vêm da UPA do Hospital do Guará, elas já costumam vir identificadas com a etiqueta do TrackCare. Nesses casos, deve-se conferir os dados, se estão corretos, e é permitida, nesse caso, a sobreposição com a etiqueta do sistema por cima. Para fins de segurança de conferência, eu recomendo que seja mantido na etiqueta de baixo o nome do paciente e a etiqueta do sistema seja colocada em cima do código de barra e das outras informações, deixando visível o nome da etiqueta original e todos os dados por cima da etiqueta do sistema. Em caso de PI positiva, deveremos agora chamar as gestantes para comparecer à AT. Elas devem ser convocadas para recoleta e encaminhamento dessa amostra para a Imunemato para a identificação de anticorpo. E como é feita essa solicitação de exames no sistema? A gente deve ir até a aba Laboratório e no último item marcar a solicitação de exames que vai abrir a aba com o formulário. E nisso deve ser pipado o código de barras da amostra que a gente está enviando e preenchido todos os campos do formulário. Todos são de preenchimento obrigatório. Caso não haja alguma informação em prontuário, o paciente não esteja consciente, não seja possível obter essas informações, é necessário informar no campo Observações. E caso haja alguma outra observação que se considere relevante, também pode ser incluído lá. O campo Última Transfusão, ele deve ser relativo à data da transfusão anterior à coleta da amostra. Por exemplo, se eu coletei a amostra para enviar e já foi transfundida uma bolsa em seguida, essa última transfusão, essa última bolsa não será colocada nessa data. Será o do dia anterior, por exemplo. Para a PI positiva, a gente vai marcar o campo imunematológico, caso seja para identificação de anticorpo, e se for uma amostra para envio de fenotipagem, a gente deve marcar os dois campos, imunematológico e fenotipagem. Depois, clicar em incluir e o sistema sugere que seja impressa uma etiqueta. Essa etiqueta não é utilizada em nenhum momento na rotina da AT, a etiqueta de solicitação de exames. A que irá junto será a etiqueta de coleta de amostra do paciente. Em caso de contingência, onde haja o sistema inoperante, queda de energia na AT, da internet, e haja a urgência de encaminhar essa amostra, deverá ser preenchido um formulário manual, que está disponível na AT também, que corresponderia ao formulário do sistema, com todas as informações. E, novamente, deve ser preenchido completamente todos os campos, e informado caso algum campo não seja preenchido por qual motivo, justificá-lo. E esse formulário preenchido deve ser entregue junto com a amostra, para a logística ou na Imunemato. Agora a gente vai ver os fluxos e condições para envio de amostras para exames de hemostasia. O POP ele recomenda que, caso o paciente tenha condições de se deslocar até o hemocentro, que a coleta seja realizada lá. Caso o paciente esteja internado sem condições de deslocamento, a amostra ela deve ser encaminhada da AT até o hemocentro no período máximo de 1 hora após a coleta. Devido a essa urgência do encaminhamento dessa amostra,
Como eu comentei anteriormente, recomendo que seja utilizado o transporte do hospital a fim de que essa amostra não seja perdida. As amostras para os exames de hemostasia, elas não podem ser resfriadas em geladeira, nem no momento que elas estão na AT, após a coleta, e nem durante o transporte até o hemocentro. Elas devem ser mantidas e transportadas em temperatura ambiente, de 20 a 24 graus, e essa temperatura deve ser monitorada na caixa. Elas devem ser enviadas nessa faixa de temperatura, identificadas com a etiqueta de coleta do Sistema e encaminhado o formulário de solicitação de exames de hemostasia também. Tudo isso deve ser entregue no ambulatório de coagulopatias, que fica no bloco B do Hemocentro, no térreo. Esse formulário ele tem que ser preenchido e assinado por médico e não deve ser aceito incompleto ou com dados incorretos. Os exames de agregação plaquetária, eles só são feitos no hemocentro e mediante agendamento. Esse é o formulário, que é preciso ser encaminhado junto com as amostras para o ambulatório de coagulopatias. Tem um campo acima para colar a etiqueta de coleta do paciente, a etiqueta do Sistema. O formulário deve ser preenchido completamente, tem no início os dados pessoais do paciente, campo para carimbo e assinatura do médico. Vale prestar atenção especial à questão dos medicamentos que estão em uso, que devem ser descritos, como falado anteriormente, questão de administração de fator, quais os dias, há quanto tempo não está tomando, qual dia que parou de tomar. Abaixo tem a tabela com os exames, que é possível que seja solicitado, basta o médico marcar um X em cada um que ele quiser que seja realizado. No final do formulário, essa parte que está à direita, tem as observações do serviço que coletou, no caso a AT, e aí vale colocar alguma observação a mais que souber e não tiver no formulário, preenchido pelo médico, e o campo do laboratório é preenchido pela FHB. As amostras para os exames de hemostasia devem ser coletadas nos tubos com citrato, nessas condições, na proporção de 9:1. Deve ser coletado um tubo adulto ou 2 pediátricos para cada 3 testes solicitados no formulário, não podendo ultrapassar 6 tubos adultos ou 10 pediátricos. Por exemplo, essa tabela é uma das partes do formulário de solicitação que foi informado no slide anterior. Aqui foram marcados 9 testes, então deverão ser coletados 3 tubos, já que são 3 testes correspondem a um tubo, adulto no caso, né? Pediátrico seria o dobro, seriam 6. Durante a entrevista com o paciente para a coleta da amostra, deve ser perguntado se utilizou medicação nos últimos 10 dias e essas informações devem constar no formulário, caso o médico ainda não tenha colocado. Se o paciente já fez uso de fator, deve anotar essa informação no campo Observações da coleta, deste formulário também, e qual foi a data da última infusão. Caso os pedidos sejam para pesquisa e quantificação de inibidores, deve ser coletada a amostra apenas após 3 dias da última data de infusão de concentrado de fator de coagulação. Se os pedidos forem para dosagem e atividades de fator 8 e 9, as amostras devem ser coletadas 14 dias após a última dose de fator 8 e 20 dias após a última dose de fator 9. Caso a amostra seja coletada do acesso venoso central do paciente, deverá aguardar 1 hora após a administração de medicamentos que foi realizada no mesmo acesso. Se não há infusão venosa no momento da coleta, deve-se descartar os 2 primeiros tubos coletados e encaminhar os próximos. Se no momento da coleta há alguma infusão venosa, deverá ser descartados os 6 primeiros tubos e encaminhados os próximos para o hemocentro. Caso o envio não esteja agendado, ele deverá ser marcado por contato telefônico com o hemocentro, com o ambulatório de coagulopatias, solicitando autorização imediata ou agendamento dessa entrega do exame. Agora vamos falar sobre os fluxos de envio de amostras para a sorologia. O laboratório de sorologia do Hemocentro, ele recebe amostras para exames de pacientes das clínicas de hemato, oncohemato e hemodiálise da SES. Qualquer exame extra deverá ser solicitado previamente à diretoria dos laboratórios. Os pedidos de exame de sorologia devem ser feitos no formulário de solicitações, que eu mostrarei a seguir, assinado e carimbado por médico. Não serão aceitos pedidos incompletos, rasurados. Esse é o formulário que vai ser encaminhado junto com as amostras para os exames de sorologia.
deve conter qual o hospital requisitante dos exames, os dados completos do paciente, data e hora da coleta de amostra, quais exames estão sendo solicitados, a data de envio dessas amostras e o carimbo e assinatura do médico que solicitou esses exames. Para o envio de amostras para a sorologia, devem ser coletados no mínimo 2 tubos de anticoagulante. Na AT, a gente tem os tubos com geosseparador. Devem ser centrifugadas essas amostras também antes do envio. As amostras podem ser encaminhadas em até 48 horas após a coleta, desde que elas permaneçam na geladeira, entre 2 e 8 graus. As amostras para investigações de retrovigilância de doador, elas devem ser encaminhadas com formulário e também com um termo de ciência e livre esclarecimento, conforme o POP-GVIG. Esse termo ele é passado ao paciente pelo médico para que ele entenda por que ele está sendo requisitado nova coleta e seja encaminhado ao Hemocentro para novos exames de sorologia. Muito obrigada, espero que o treinamento tenha sido proveitoso. Não se esqueçam de preencher a avaliação de desempenho após o treinamento.